Fala galera, boa noite! Deixa a galera entrando aqui. Hoje a gente tem uma aula especial. Hoje a gente vai falar sobre comunicação e princípios de vendas. A galera tá entrando. Vamos dar aí uns 3 minutinhos pra galera entrar. Hoje talvez seja uma das lives mais importantes para você que está passando aí por algum tipo de dificuldade no teu negócio, está passando por dificuldade no meio dessa pandemia. E hoje eu vou falar muito sobre discurso, vou falar muito com vocês sobre princípios de processos de vendas, como que você começa esse processo, quais são os pilares fundamentais para que você tenha mais resultados. Então clica aqui nesse aviãozinho, compartilha essa live com mais pessoas, porque se você tem um negócio que precisa melhorar o faturamento, precisa aprender a se posicionar melhor, aprender a se comunicar melhor com as pessoas, hoje essa live é especial para vocês. Talvez, inclusive, a gente precise fazer mais de uma live. Vou tentar fazer tudo em uma live só, mas talvez precise de duas, porque o conteúdo é um conteúdo muito intenso, muito denso, e eu acredito que vai ajudar muitos de vocês. Então vamos compartilhando, deixa a galera entrar, deixa o Instagram pulverizar aí essa notícia que a gente está começando. Em 2 minutinhos a gente vai começar, e fiquem ligados, porque hoje eu quero falar para vocês sobre princípios, pilares que foram fundamento dentro do meu negócio, pilares que fizeram com que o meu negócio conseguisse alavancar em meio a tantos outros negócios nos últimos anos, e principalmente como que você aplica isso no seu, como que você traz isso dentro incorpora isso dentro da comunicação do teu trabalho, incorpora isso dentro das necessidades que você precisa para desenvolver uma comunicação mais assertiva, construir melhores resultados lá com os teus possíveis clientes, que muitas vezes não entendem bem o que você faz, muitas vezes não entendem bem tuas propostas, e geralmente os problemas do processo de vendas estão relacionados a isso. Você está tão focado em falar da sua solução que você esquece de escutar o seu cliente, você esquece de como conversar com ele da maneira correta, de como atrair essa pessoa para algo de valor que você tem que entregar para ela, e aí acaba que o negócio não acontece, não funciona do jeito correto. Pega essa live, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, porque hoje a gente vai destrinchar tudo. Eu quero começar falando para vocês sobre discurso. Eu vou resumir hoje, vou trazer um pouco de resumo desses 2 livros aqui. Se liga aí, são 2 livros que me ajudaram muito mesmo. Esses 2 livros aqui, eles mudaram muito a minha forma de me comunicar. Primeiro, a Bíblia de Vendas, do Jeffrey Ditton, e esse livro aqui, do TED Talk, do Chris Anderson, é o presidente do TED. E eu vou trazer para vocês pilares que a gente trabalha, que eu aprendi com esses caras, implementei dentro do meu negócio e que fizeram total sentido aí, fazem total mudança, total resultado diferente, não só para mim, mas para a galera da minha mentoria, para a galera que está junto comigo nesse processo. Então, vou dar mais 2 minutinhos para a gente começar e preciso dizer um negócio para vocês. Hoje eu vou manter a câmera aqui, eu quero tirar dúvidas aqui com vocês. Quem estiver aqui na live e estiver precisando aprofundar mais alguma coisa, eu vou voltar um pouquinho. Hoje eu quero realmente ter uma live bem explicativa, eu quero realmente entregar muito conteúdo para vocês. Então compartilha aí para a galera, compartilha com quem vocês sabem que está precisando vender melhor, está precisando se comunicar com mais eficácia, está precisando entregar melhores mensagens. Hoje eu vou realmente entregar tudo aqui para vocês, então espero que vocês aproveitem. Outra coisa, eu sugiro que vocês imediatamente, se não pegaram ainda, pega papel e caneta, vocês vão precisar anotar muito. E no final da live eu quero que vocês compartilhem lá o que vocês anotaram, me marquem lá no Instagram. Eu deixei também uma caixinha de perguntas para quem tiver mais dúvidas. Só ir lá na caixinha, só lá perguntar e eu vou responder todos vocês lá no inbox, lá na caixinha e tudo mais. E sem mais delongas, vamos começar esse negócio, porque o objetivo daqui é trazer velocidade, direção e resultado para vocês. Então galera, nunca foi tão necessário aprender a se comunicar bem. A gente está vivendo numa era em que antigamente as pessoas acreditavam que vai chegar o momento em que nós estamos no mundo digital, vai chegar o momento em que a internet vai dominar, vai chegar isso, vai chegar aquilo, e a verdade é que esse universo já estava acontecendo. A verdade é que o digital já estava rolando, muitas pessoas não sabiam absolutamente nada sobre isso, e aí foram imersas, jogadas
dentro de um mundo onde você precisa falar bem, onde você precisa se comunicar com as pessoas, precisa gerar valor, você precisa ter processos claros, processos bem realmente assim, descritos, entendíveis para que você construa resultados. E a maioria das pessoas estava perdida em meio a isso. A maioria das pessoas nem entendia bem que tinha um negócio e estavam perdidas, não faziam a menor ideia de como fazer para alavancar os seus resultados, alavancar o que precisavam. E aí, o que acontece? Um monte de gente perdida, um monte de gente aí comprando soluções milagrosas, e eu quero trazer para vocês alguns pilares fundamentais, alguns pilares que são essenciais. É por isso que a primeira parte dessa aula de hoje é sobre fundamentos de um discurso eficaz de vendas. Fiquem tranquilos que eu vou tirar print depois daqui, vou tirar uma foto e vou postar lá nos stories para facilitar para vocês. Eu vou deixar aqui porque eu realmente quero ver o que vocês estão falando, o que vocês estão perguntando. Mas são fundamentos. Por que é fundamento? Porque é o princípio básico. Os fundamentos e princípios são coisas básicas. É o mínimo que você precisa fazer para que você tenha um processo mais sólido, um processo mais claro, um processo mais eficiente. A maioria das pessoas quer entregar soluções prontas, mas se você tem bons fundamentos, você vai ajustar esse fundamento à tua realidade. Vai ajustar esses fundamentos ao teu jogo, ao teu negócio, à tua prática lá no dia a dia. Então, sem os fundamentos é muito difícil. E a verdade é que a gente está precisando desenvolver essa habilidade comunicativa, né? Essa competência da comunicação, essa competência de um discurso mais eficaz para que as pessoas entendam melhor o que você faz. Às vezes, se eu chegar para a grande maioria de vocês aqui e perguntar: você pode me resumir o teu trabalho em uma única frase? A maioria das pessoas não vai saber fazer isso. E isso é muito prejudicial, porque num ambiente onde a informação está muito abundante, onde as pessoas estão comunicando excessivamente diversas coisas o tempo todo, se você não consegue chamar a atenção, se você não quebra aquele estado de piloto automático que o teu potencial cliente tá ali rodando aqui nessas redes sociais, nessas milhares de lives, infelizmente você não vai conseguir chamar atenção e com certeza não vai conseguir crescer o teu negócio. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, em meio de uma pandemia, em meio de todo mundo está no digital agora, está todo mundo online, que já estava antes, só teve noção agora real que estava, e você não sabe se comunicar. Você está perdido, na verdade, se você não está na internet, se você não está se comunicando bem com o teu cliente, se você não está distribuindo o teu trabalho, você está literalmente morto, porque é a única forma da gente se conectar nesse momento, é a forma mais eficaz de levar a tua mensagem para os outros. E aí, o que a gente precisa para começar isso? Eu vou trazer para vocês os princípios que o Chris Anderson fala no livro dele, do TED, que são os princípios para que a gente tenha uma boa comunicação, uma boa palestra, um bom discurso e uma palestra. E aí, pô, Henrique, mas palestra, eu tô tendo que falar nos stories, tenho que falar em live. Pô, é basicamente o mesmo princípio, você só tá mudando, modificando o local. Então eu vou trazer para vocês quais são os princípios essenciais, fundamentais, para que você comece esse discurso e tenha muito mais resultados. Se você seguir esse passo a passo, se você seguir esses 8 pilares aqui, vai ser muito difícil que você tenha um discurso assim, não eficaz. Porque você vai conseguir envolver bem as pessoas, você vai trazer as pessoas para próximo de você e elas vão entender muito claramente o que é que você quer, qual é a mensagem que você tem que entregar para elas. E aí, o que é que o Chris Anderson fala no livro dele? O primeiro pilar para que você consiga ter resultados, para que você consiga se comunicar bem com as pessoas, é ter autoconfiança e autenticidade. Para lá, primeira coisa que eu tenho para falar com as pessoas é ter autoconfiança e autenticidade. Então, se eu for confiante, mas se eu não for autêntico, as pessoas não vão gostar, é bem por aí mesmo. O que acontece é que a maioria das pessoas dentro da internet, elas estão copiando outras pessoas. Muitas pessoas vêm e estão comunicando exatamente a mesma coisa. E aí tem um cara chamado Michael Porter, que ele é um dos caras mais conceituados no ramo de gestões, administrações de empresas e tudo mais. Ele fala o seguinte: um negócio, se ele não for o melhor, se você não tem condição de ser o melhor negócio dentro do mercado, você precisa pelo menos ser único. Seja único. E se você está sendo uma pessoa que até é confiante, mas você está igual a todo mundo, você é só mais um. Você vai ser um commodity, você vai ser alguém que não tem uma produção de valor diferenciado, você vai ter uma pessoa que não se destaca no meio da maioria. Então, além de ser confiante, além de você mostrar para as pessoas que você domina o que você faz, porque confiança vai vir muito à base disso. Você dominar o que você está falando, dominar a tua comunicação, dominar o teu assunto, o teu conteúdo, é fundamental. Se você domina
Se você domina o que você faz e mostra isso com confiança para as pessoas e de uma forma irreverente, uma forma que não se prenda aos padrões, que não se prenda ao que está todo mundo fazendo, você se destaca, você se torna único. E aí você tem realmente um negócio de valor. E aí nesse momento você tem realmente um momento onde você vai ter um discurso muito mais eficaz. Começa por aí. O primeiro pilar é esse, a primeira base é essa. Seja autoconfiante e seja extremamente autêntico. Seja você. Eu vejo muitas pessoas querendo imitar outras pessoas. Cara, seja você. Mostre o que você acredita, mostre o que você faz, mostre o teu dia a dia. Manda todos os dias o que você realmente... Mostre para as pessoas todos os dias o que você realmente acredita. Porque isso vai se destacar. Existem pessoas iguais a você em todo lugar do mundo. Você vai se conectar com elas. O próprio Chris Anderson também tem outro livro chamado A Cauda Longa, que ele fala sobre isso, os nichos, as pessoas que são mais parecidas com você. Com certeza você deve ter pessoas parecidas com você no meio da internet. Então você precisa se comunicar com essas pessoas. É realmente o local onde o teu negócio precisa estar posicionado. E aí, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é um ponto que 99% das pessoas, eu estou chutando esse dado, mas é só para vocês entenderem que a maioria das pessoas erra isso, erra. O negócio precisa ter, para você se comunicar bem, você precisa ter uma grande ideia. Você precisa ter uma ideia central. Uma ideia que representa o que você faz, o que você fala, o que você acredita. Por exemplo, a grande ideia do meu negócio é que se você não nasce sendo, com muito esforço você pode se tornar. Então seja a pessoa que merece ter os resultados que você deseja. Essa é a grande ideia do meu negócio. Meu negócio está conectado com treinamento, com esforço, com desenvolvimento. E qual que é a grande ideia do teu negócio? Qual é a mensagem que você tem passado para as pessoas? Você precisa construir uma comunicação diferente. Lembra que eu falei? A pessoa autêntica, ela é única. O teu negócio ele precisa ser único também. Ele precisa ter uma ideia que se posiciona na cabeça do teu cliente. O Al Rice fala num livro lá chamado Posicionamento, ele fala o seguinte: você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o melhor do mercado. Para quem quer que seja. Você só precisa chegar primeiro na mente das pessoas. E aí, se vocês gostam de filmes, vocês já devem ter assistido aí um filme chamado Inception. A Origem. Aquele filme lá com o Leonardo DiCaprio, que os caras constroem sonhos. É incrível aquele filme. É surpreendente. Se vocês querem entender como que funciona o poder de uma ideia, podem assistir aquele filme. E aí no filme ele fala o seguinte: vocês sabem qual é o maior parasita da humanidade? As pessoas falam um vírus, uma bactéria. E ele pega e fala: não, é uma ideia. Uma ideia é quando ela é instalada, quando ela é conectada pro lugar assim, ó, em você dificilmente vai conseguir remover aquela ideia. Quando você desenvolve uma crença em algo, uma crença que uma marca é boa, uma crença que um produto é bom, que aquela pessoa tem conhecimento, tem conteúdo, que aquilo realmente vai transformar a tua vida, você vai lá e faz. É só ver que você, por exemplo, como que as redes de TV funcionam? Como que as emissoras, o que é que as emissoras fazem? Quantas histórias elas não vêm aí e colocam na cabeça das pessoas, depois a gente descobre que é tudo mentira? Fake news, porque eles pegam uma ideia que é plausível, que é assim, factível, pode até ser factível, mas eles pegam e propagam aquilo de forma tão absurda, tão grande, de forma tão massiva, que aquilo domina a tua mente. E aí, inclusive, você vai se defender de buscar opiniões opostas. É por isso que o teu negócio também tem que ser assim. O teu negócio precisa transmitir uma grande ideia. Ele tem que propagar grandes ideais, coisas que vão além de você. Não seja a mensagem. Seja o mensageiro, seja a pessoa que apenas comunica aquela informação, que transfere conhecimento para as pessoas que estão vindo usufruir daquilo. Não seja o ator principal do negócio, seja a pessoa que leva muito mais. Se você vê grandes negócios, por exemplo, como a Apple, o Facebook, o Steve Jobs morreu e a Apple continua lá, firme e forte, porque a Apple é muito mais do que o próprio Steve Jobs. Mas ele era a cara da empresa. Então você talvez seja a cara do teu negócio hoje, mas você precisa transmitir essa ideia para as pessoas. Terceiro ponto, o que é que você precisa para melhorar o teu discurso? E o que é que influencia conta de verdade? A linguagem. Sim, as palavras importam. As palavras importam. Não dá para você se comunicar, por exemplo, com uma pessoa que você não conhece, nunca viu, aí você vem e quer falar de forma toda robusta. Eu vou falar um pouquinho sobre os filamentos de actina, miosina, que rompem a fibra muscular e fazem potenciais de ação que geram hipertrofia, para que você consiga, através ali da hiperplasia, da hipertrofia, aumentar a densidade muscular. Cara, o teu cliente não vai entender absolutamente nada do que é isso. Se você não for um cara técnico, se você não for uma pessoa da área, você não vai entender absolutamente nada. A tua linguagem, ela tem que ser simples. Eu converso muito com um grande amigo meu lá da mentoria de Joel Wasso, e a gente fala o seguinte:
A tua mensagem ela tem que ser tão clara que uma velhinha de 90 anos que mora lá no morro, ela tem que entender o que você está falando. Então, você vai ter que ser simples, mas sem ser simplista. Você não precisa ser... Você pode ser técnico, mas de maneira que as pessoas entendam. Você traz dados e simplifica aquela mensagem. Uma das maiores coisas que as pessoas fazem, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, é trazer mensagens super complexas, conteúdo super denso e deixar eles simples. Para que as pessoas entendam, para que a maioria das pessoas conheçam aquele conhecimento que você tem. Então, você precisa começar a fazer isso no teu negócio, esse discurso de forma clara, simples, direta, mais rápida, faz com que as pessoas assimilem mais facilmente o que você faz, o teu trabalho. E isso vai ajudar elas a tomar uma decisão mais rápida, porque elas entenderam a importância do que você faz, elas entenderam a importância do conteúdo que você está construindo, a importância daquilo que você está entregando. Isso vai tornar o processo, a comunicação, o teu discurso muito mais simples, muito mais fácil. Depois disso, a gente vai entender que a gente precisa construir uma viagem. Olha só que maluquice, não precisa construir uma viagem para me colocar bem. Mas é isso mesmo. A gente chama isso de jornada do herói. Eu preciso construir uma jornada. Eu não posso chegar e só falar. Às vezes você tem duas formas de se comunicar. A forma fácil, que é simplesmente descrever o que você quer falar. Ou você pode envolver as pessoas naquele processo. Você cria a situação, cria uma imagem, você fala com detalhes. Por exemplo, eu estou aqui dentro de um quarto, onde a gente tem aqui esse painel de vidro que fica resplandecendo, encandeia aqui os meus olhos, o calor, eu posso sentir na minha pele o suor descendo porque está sendo ar-condicionado aqui, então o ambiente está quente. E eu vou descrevendo cada momento, cada detalhe dentro da minha comunicação com o máximo de detalhe. O Christopher Vogler, que é o ator, é o escritor de um livro chamado A Jornada do Escritor, A Jornada Mística do Escritor, ele fala o seguinte: a tua comunicação ela tem que ser tão boa, tão eficiente, que se a pessoa não sentir na pele dela, se ela não sentir no estômago dela, se não doer lá dentro, quando alguém estiver lendo o que você está escrevendo, quando alguém escutar o que você está falando, essa comunicação não está boa. Você precisa gerar emoções. Você precisa gerar transformações no estado que a pessoa está, para o estado que você quer que ela fique ao ler aquele texto. Isso vai mudar tudo. Você vai encantar mais as pessoas. Recentemente lá na mentoria eu fiz a correção de um texto que era mais ou menos um parágrafo só. Eles foi para quase 4, falando a mesma mensagem, só que de uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente envolvente, para que a pessoa sinta, de fato, a emoção de quem está comunicando. As pessoas têm que entender que você se importa com elas. As pessoas têm que entender que você realmente está engajado com o processo. Então, para de tentar falar as coisas de qualquer jeito. Entrega a tua vontade, entrega teu sentimento, entrega o que você acredita para as pessoas, para elas entenderem o que você faz, entenderem por que você faz. Isso vai ser fundamental, isso é muito importante, não negligencia isso. A comunicação boa, a comunicação assertiva, ela vem para que as pessoas sintam o que você gosta de fazer, sintam o teu trabalho. Se você acha que isso é bobagem, você pega um estudo do Google recente, o Google fez várias análises e 72% dos consumos de internet agora estão sendo com negócios que jogam para fora seus propósitos, que têm propósitos muito maiores, comunicações muito maiores do que simplesmente chegar lá e ofertar alguma coisa. Então, não é só falar com as pessoas, não é só mostrar o conteúdo que você tem, é fazer isso de forma que a pessoa entenda que você está se preocupando com aquela pessoa, que ela entenda que você é importante, que ela entenda que você se engaja com aquele processo e que ele é especial para você. Não é só meramente um programa que você vai entregar, algum serviço, um produto e vai jogar fora. O quinto ponto é um ponto chamado de conversa de vendedor. Muita gente quer começar uma comunicação e você passa mais tempo se vendendo, você passa mais tempo falando de você do que gerando valor para outras pessoas. Você passa mais tempo falando dos quantidade de títulos que você já ganhou, dos resultados que você já teve e perde tempo de falar para qual é a transformação que o teu produto gera para as pessoas, qual é a transformação que o teu serviço entrega, o que é que você faz, quais são as soluções que você gera a partir da tua experiência.
Então, as pessoas estão buscando ser ajudadas, elas querem que você fale com elas do ponto de vista de, cara, eu vou te ajudar, eu vou te gerar resultados, eu vou transformar a tua vida. Ela não quer que você chegue aqui e venda qualquer coisa para ela. Nós temos esse dispositivo anti-venda dentro aqui do nosso cérebro. Por quê? Porque parece que quando alguém está só vendendo para você, ele está tirando algo de você, ele está puxando de você algo que pode, inclusive, te prejudicar a tua sobrevivência. Está dentro da tua codificação genética ali, perceber que quando as pessoas estão tirando dinheiro de você, você está sendo prejudicado. E você vai de contra isso. Pode procurar na tua casa, na tua família, nos teus amigos, quantas pessoas, inclusive talvez você mesmo, fala assim, eu não sou vendedor. Mas todo mundo é vendedor. O problema é que o mau vendedor é aquele que quer empurrar a venda para você, que quer fazer isso de todo jeito, quer fazer com que você compre qualquer coisa. E não é bem por aí. Você precisa compreender para ser compreendido. Então a venda ela se torna tão incrivelmente natural quando você conversa. Eu falo que o diálogo, a comunicação inicial, todo o processo de comunicação, até que venha realmente a tomar a decisão de uma venda, ele é uma conversa, é como se fosse um namoro, uma paquera entre você e o teu potencial cliente. Vocês vão se envolver, vão se entender e eu chegar a um ponto que, a partir daqui, eu não posso mais te ajudar de forma gratuita, mas eu tenho um programa que desenvolve esse comportamento, essa habilidade e vai te ajudar a sair do ponto A até esse ponto B. Vamos nessa? E aí você faz a sua proposta, aí você joga para aquela pessoa o que faz realmente sentido. Sexto ponto. Ele é muito conectado com o lance do vendedor. Mas eu vou te falar o seguinte. Existe um negócio chamado de tédio organizacional e desempenho motivador. O Chris Anderson ele fala o seguinte: algumas pessoas são hiper motivadas e realizadas com o trabalho delas. Inclusive as pessoas que trabalham com elas também. Só que o teu consumidor, a pessoa que vai consumir de você, não conhece o que você faz, não conhece o teu trabalho. Essas pessoas não entendem muito bem, às vezes, por exemplo, trabalho com personal há sei lá quantos anos já, quase 10 anos aí dentro do mercado. E as pessoas, elas naturalmente, elas não vêm buscando, eu quero entender as bases do treinamento, eu quero entender muito sobre fisiologia, eu quero entender quanto que isso muda a minha vida, mas as pessoas não vêm disso. A maioria das pessoas vêm atrás de, eu quero perder aquela gordurinha ali localizada, eu quero secar meu abdômen. Nesse momento as pessoas estão buscando, eu quero reduzir minha ansiedade, melhorar minha composição alimentar, melhorar meu foco, minha imunidade. Então as pessoas estão buscando conteúdos de valor para elas. Elas não estão buscando que você fale sobre toda a história da tua empresa, quais são os valores e que foi baseado. Você pode falar um pouco disso, mas a maior parte da tua comunicação tem que ser voltada para gerar valor para o teu cliente, gerar valor para que aquela pessoa entenda que você pode ajudar ela. Pode ajudar ela, e não é só colocando textos motivacionais. Você precisa mostrar para ela que você tem conteúdo, que tem técnica, que tem método, que tem passo a passo. Para que você venda de forma eficaz, você tem que mostrar um passo a passo. Você vai começar aqui, você vai desenvolver isso aqui, e você vai chegar em tal resultado. Você vai mostrar cada pilar, cada ponto de transformação que aquela pessoa vai passar, vai vivenciar, para que ela tenha resultado, para que você realmente mostre para ela o valor que você entrega. E aí, inclusive essa semana alguém me perguntou, qual é a diferença? Quanto que eu cobro das pessoas? Ela quis falar de preço, mas falou de valor, mas perguntou sobre valor. Preço e valor são coisas distintas. O valor ele é algo intangível, ele é algo que vai muito além do preço, muito além de meramente você chegar ali e pagar, por exemplo, uma sessão de treinamento. Vai muito além disso. O valor é a transformação que você gera na vida das pessoas. Imagina só que com um exercício físico, você melhora a saúde física da pessoa, melhora a disposição dela, faz com que ela se sinta melhor, a autoestima dela vai aumentar, você vai fazer com que a saúde global dela melhore, você vai conseguir reduzir as chances das pessoas morrer por uma doença coronariana ou ter aí problemas na parte óssea. Isso é intangível, isso é um valor muito intangível, só que você precisa comunicar isso para as pessoas. O preço ele vai se basear em diversos fatores, mas quando você tem um grande valor agregado, um grande valor entrando dentro da tua marca, dentro do teu produto, do teu serviço, você pode subir o preço, onde o céu é o limite. Veja, por exemplo, eu já falei um pouco sobre a Apple aqui, veja, por exemplo, a Apple. A Apple vende celulares de 8, 9, 10 mil reais, enquanto as suas concorrentes vendem 3, 4 mil reais. Por quê? Porque a Apple tem um valor intangível da marca dentro do que ela produz, dentro do que ela faz. É uma marca que tem um poder muito maior do que as outras.
Então, se você agrega isso ao teu trabalho, se você se torna único, se você se torna realmente competitivo, você pode cobrar o valor que você quiser. Porque se realmente gerar valor para a vida das pessoas, elas vão pagar. Galera, dá um feedback aí. Tá legal para vocês? Vocês estão entendendo? Tá muito rápido. Quem puder, compartilha aí a live, joga para mais gente, que agora a gente vai chegar no finalzinho dessa primeira parte. Porque eu vou falar agora, talvez a coisa mais importante, que é onde a grande maioria erra. Linha mestra. A tua comunicação, ela tem que ter uma linha mestra. A tua comunicação, se a grande ideia é o que você acredita, o que você faz, o que você entrega para as pessoas, o teu porquê, teu como, quais são o que você rompe de barreira do senso comum, a linha mestra é o fio que une isso à vida das pessoas. É o que conecta essa ideia à realidade. Por exemplo, dentro do meu negócio, eu desenvolvi inicialmente meu negócio como personal, eu falava sempre o seguinte: treinar e fazer dieta não vão te fazer emagrecer. Aí as pessoas, como assim? Treinar e fazer dieta não vão te fazer emagrecer? E aí eu continuava. Se só é necessário treinar e fazer dieta para que você emagreça, por que você não é magro? Você não entende o processo? Você não sabe que é só treinar e fazer dieta? E por que você não consegue? Aí a pessoa falava o quê? Não sei. E aí eu explicava, é porque racionalmente você entende o processo, mas emocionalmente você está despreparado. Eu peguei a ideia e conectei a realidade da vida da pessoa. Então a linha mestra é algo que é fundamental, é o norte, é a direção que você vai para onde você vai se comunicar, para que norte você vai direcionar a conversa, e como você vai costurar isso com a realidade de cada pessoa. Preste atenção nisso. Se você se comunicar a esmo, sem linha mestra, as pessoas não vão entender o que você está falando. Linha mestra, galera, é isso aqui, ó. Sistematização. Eu estou saindo de algo simples e vou evoluindo. Cada camada que eu vou desenvolvendo é uma nova conexão dessa linha. É a linha da comunicação, mas ela vai subindo, ela vai progredindo. Ela vai saindo de algo super simples para algo mais complexo. Ela vai se formatando e se achatando dentro das ideias, dentro da tua cabeça. E também vai se achatar dentro da cabeça do teu potencial cliente. Então, para de querer falar de qualquer jeito. Treina, escreve o que você vai falar, escreve o que você quer comunicar às pessoas, cria uma linha lógica de raciocínio. E se você não sabe como fazer isso, eu vou ensinar você a fazer isso agora. É o seguinte, eu vou virar um pouquinho para cá. O que é que o Chris Anderson fala, né? Uma única ideia que seja maior que você e que traga algo realmente significativo e coeso. Isso é uma linha mestra. Então, o que é que eu preciso fazer para ter uma boa linha mestra? O Ken Robson, que é o cara que tem o maior vídeo do TED até hoje, da história, que Escolas Matam a Criatividade, um TED incrível, se você não assistiu, assista, é incrível, é muito bom. Ele fala o seguinte, ele tem uma estrutura, e ele fala assim, por que a tua palestra é a mais assistida do mundo inteiro? Do mundo inteiro, tá? Não é só lá dos Estados Unidos, não, do mundo inteiro. E ele falou o seguinte, porque eu segui uma linha mestra de raciocínio. E aí, como é que ele fez? Ele começou com uma introdução, ele veio com um contexto, ele veio com os conceitos principais, como aquilo ali se aplicava na prática na vida das pessoas, e concluiu com uma reflexão. Basicamente é o seguinte, todo discurso, ele tem um conflito, que é o problema, ele tem o clímax, que é a resolução do problema, é o passo a passo que faz com que aquele problema se resolva, e ele vem com a resolução, que é o desfecho final a partir de tudo aquilo que aconteceu. Então, se você constrói um bom texto, se você quer construir uma boa comunicação, ela tem que envolver esses passos. Você tem que sair primeiro de uma temática, de um problema que contrai ali o senso comum, que chama a atenção das pessoas. Lembra que eu falei que eu preciso ser autoconfiante e autêntico? Então eu tenho que quebrar o senso comum das pessoas com convicção, mostrar para elas que existe um problema oculto, um problema que ela não está vendo. Por exemplo, quantos idosos não estão em casa agora sem se exercitar?
Quantos idosos não estão em casa agora sem fazer absolutamente nada? E eles são hipertensos, obesos, diabéticos, têm problemas osteopáticos. Quantas pessoas estão realmente se comunicando com esse público nesse momento? Aí você chega e fala, pô Henrique, mas eles não mexem muito no Instagram, nas redes sociais, talvez só no Facebook. E os filhos deles? E os filhos? Já pensou em fazer uma publicação assim? Você realmente ama seu pai? Você realmente ama sua mãe? Você realmente ama seus pais? Pô, já de cara assim com a cabeça do filho, a foto lá do idoso tentando se levantar, uma imagem que conecta com esse questionamento. E aí você levanta o problema, discorre sobre ele, você pode vir e falar sobre os principais problemas de saúde conectado com quem está sedentário em casa, como que isso impacta na velhice, quais são os marcadores que as pessoas precisam olhar, como que esse idoso pode vir a ficar. E aí você vai construindo toda essa comunicação, trabalhando pontos que você vai melhorar, até que você chegue e fale, a decisão é sua. A decisão é sua de ajudar ou não o seu pai a ficar melhor. E aí você vai motivar aquele filho a tomar uma decisão, tomar uma atitude de realmente mudar a vida do pai dele. Vê só como muda totalmente a comunicação, muda totalmente o sentido. E eu vou sair de uma introdução, eu elenquei os principais pontos, as principais problemas, eu elenquei as principais soluções, eu trouxe aplicações práticas para isso e terminei com resoluções. Vê como isso fica realmente diferente, vê como isso fica coeso, fica assim, mais claro, mais simples para que as pessoas entendam. Vou aqui ligar a minha luz, porque ela desligou, vou religá-la. E é Domingão do Fastão, quem faz ao vivo. E aí, como que você sabe que isso está bom? Galera, compartilha isso aí agora eu vou jogar dinheiro na mesa. Agora eu vou jogar dinheiro na mesa para vocês. Compartilha isso aí com a galera que quem perder isso aqui tá ferrado amanhã. Como é que você sabe que você está seguindo uma boa linha mestra? Como é que você sabe que a tua comunicação está sendo eficiente? Aí eu vou falar para vocês um negócio que eu aprendi com o Joel. Que é o seguinte. Tem uma diferença entre frequência e impacto na hora que você se comunica. Por exemplo, eu não sou um cara que produz tanto conteúdo no feed assim. O meu negócio, ele no máximo produz geralmente 3 conteúdos no feed por semana. Só que toda vez que eu venho, então assim, olhando para o feed, eu não sou tão frequente. Tem pessoas que postam até 3 vezes por dia no feed. Então eu não sou tão frequente no feed. Mas se você olhar as minhas postagens, elas têm sempre 20, 30, 40, 50 compartilhamentos. Tem pessoas comentando. Então apesar de não ser frequente, a minha comunicação tem impacto. Por quê? Ela segue esses princípios que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, apesar de eu não ser tão frequente, quando eu falo, eu gero impacto. Então, você precisa olhar hoje para o seu negócio, para o que você fala para as pessoas, e olhar, as pessoas se conectam com o que eu comunico? Elas vêm me perguntar mais sobre aquele assunto? Eu me torno uma referência para elas quando elas realmente consomem aquele conteúdo? Ou simplesmente eu posto e ali o meu Instagram fica parecendo meramente um álbum de fotos e ninguém se conecta, ninguém fala comigo, ninguém busca saber mais? Você talvez esteja sendo frequente, você talvez esteja publicando todos os dias, mas você não gera impacto, porque a tua comunicação é muito fraca. Você fala o que você quer ouvir, e não o que as pessoas estão buscando escutar. Você tem que comunicar algo para o teu cliente, não é para você. O seu negócio não é sobre você, é sobre as pessoas que você ajuda. Então para de falar o que você quer falar. Bota uma caixinha de pergunta lá, qual que é a tua maior dor agora nesse momento da pandemia? Como que eu posso te ajudar? E escuta as pessoas, vê o que elas estão precisando, conversa com elas. Olha as pessoas que estão sempre ali nos teus stories e vai no 1 a 1 ali, pergunta como é que você está, o que é que você está precisando, como que eu posso te ajudar. E aí constrói conteúdo em cima disso. Por quê? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso fazer? Como é que eu sei que eu estou tendo um grande resultado? Quando o meu negócio ele dá uma alavancada absurda, quando eu tenho frequência e eu tenho impacto. Quando eu viro uma autoridade, eu aumento minha frequência e aumento o meu impacto.
Talvez você só esteja precisando agora aumentar o teu impacto para ter mais demanda. Talvez só por isso você não está tendo tanta demanda assim. Você vai notar que você está gerando mais impacto quando naturalmente as pessoas vierem atrás de você tirar dúvidas. E isso acontece quando você gera impacto. Isso acontece quando você gera conteúdo de valor e você transforma realmente as pessoas que estão escutando você. Essa é uma excelente forma de avaliar se você está ou não se comunicando de forma eficaz. Mas eu tenho algumas perguntas que, se você quer saber, vai te ajudar. Sobre o assunto que você está falando, sobre o assunto que você está conversando com as pessoas. Primeira coisa, se você se pergunta, isso me apaixona? É uma coisa que desperta a curiosidade das pessoas? É uma coisa que faz diferença? Porque se você fala qualquer coisa, se você fala uma coisa que você não gosta, se você eu abri a live aqui falando, talvez eu precise falar 2 horas aqui com vocês. Por quê? Porque isso é um assunto que eu gosto. É um assunto que eu estudo todos os dias, é um assunto que eu tenho muita coisa para falar. Para você ter noção, eu tenho uma aula de 7 horas sobre isso. Então, 60 minutos de live aqui, eu tenho que acelerar muita coisa. Então, se isso é um assunto que você gosta, que você realmente domina, então talvez você esteja precisando realmente mostrar para as pessoas quanto que faz diferença na vida delas. Quanto que faz realmente diferença ter aquele nível de conhecimento, ter aquele acompanhamento, ter aquela supervisão para gerar melhores resultados. Isso é fundamental, isso é o que você precisa olhar. E aí, isso desperta a curiosidade nas pessoas, faz com que as pessoas queiram ver mais, ou simplesmente elas não se importam. Aí se elas não se importam, você precisa modificar o conteúdo, modificar a fala, modificar o que você está entregando. Aí, eu vou para outros questionamentos. Tá claro o que eu estou falando? Tá claro? Eu tenho exemplos práticos? Eu tenho exemplos claros do que eu estou falando? Eu estou dando um presente para as pessoas ou eu estou simplesmente me vendendo? Eu estou vindo aqui para falar para vocês sobre discurso, comunicação. Vou falar sobre princípios de venda daqui a pouco. Eu estou dando um presente para vocês ou eu estou simplesmente querendo vender para vocês? Eu estou dando exemplos, aplicações práticas. Quantos exemplos eu não falei aqui sobre a associação disso na comunicação de vocês? Se eu não estou gerando esse tipo de valor, as pessoas vão ter dificuldade. Você precisa exemplificar. A cabeça do teu cliente sempre vai plugar mais. Nós somos seres imaginativos. Nós temos a imaginação, foi nosso diferencial competitivo aí, desde a pré-história. Então, quando você conta uma história para as pessoas, elas vão entender com maior facilidade o que você faz, o que você está explicando. Então, usa isso, usa muitos exemplos, traz para a realidade. E aí eu te pergunto também, tem algo novo no que você está falando? Você tem expertise nesse algo novo? Tem algo novo? Pô, eu tenho certeza que vocês, talvez, provavelmente a maioria de vocês nunca viu alguém falando sobre isso. Eu tenho certeza. Se eu viu, pô, massa. Mas é difícil, porque a maioria das pessoas está procurando o quê? Hackzinhos, atalhos, a melhor cópia, a melhor forma de não sei o quê. E elas não vão na essência. Eu sou um cara que gosta muito da essência, de entender. Eu quero entender a raiz daquele negócio e eu quero moldar aquela raiz de acordo com o que eu acredito. Então, tem algo novo no que você está falando? Ou você está falando a mesma coisa que está todo mundo falando? Que as pessoas já sabem. Você está simplesmente repetindo. Para de repetir. Começa a buscar conteúdo original, conteúdo seu, percepções suas do que é o mercado, do que é o trabalho, do que é tudo. Isso vai mudar o jogo de vocês. E aí, alguns questionamentos. Você tem credibilidade para falar isso? O que é que se resume isso? Você tem credibilidade? Você pode falar sobre treinamento? Você pode falar sobre... Vamos lá. Hoje eu treino empreendedores, treino personagens trainers a ter carreiras de sucesso, a serem as pessoas que merecem ter os resultados que eles desejam. Eu desenvolvo estratégias de negócio com eles. Imagina se o meu negócio está quebrado. Qual a credibilidade que eu tenho para falar disso? Em meio à pandemia, o meu negócio teve o maior faturamento da história. Agora imagina se, ao contrário disso, eu tivesse quebrado. Eu não tenho credibilidade alguma. Você tem que ter credibilidade para falar para as pessoas o que você faz, o que você acredita. É por isso que você precisa de congruência. Congruência. Não adianta você vender para as pessoas algo que você não faz, porque você não vai ter congruência, você não vai conseguir provar resultados. Então, às vezes, você não é o teu público, você não é a pessoa que compra de você. Mas você tem que mostrar para as pessoas o resultado daqueles que estão com você. Então, mostra, prova. A gente vai entrar um dos princípios da venda é provar, é mostrar que você é capaz.
Porque as pessoas precisam confiar em você. Então não meramente fala, traz algo novo, mostra que aquilo é bom, mostra que aquilo é importante, mostra que aquele passo a passo ali funciona, tem resultado. E aí cria um resumo, algo simples, direto, que gere valor para as pessoas. Porque quando aquela pessoa consumir aquele resumo, quando ela entender que aquilo ali é importante, vai gerar valor suficiente para ela chegar para você e falar: o que é que tem além disso aqui? O que é que tem mais disso aqui? E aí é o momento onde a gente começa agora a estudar vendas. Tudo o que eu falei para vocês é o pilar básico. Vamos dizer que é o princípio de tudo. É a primeira parte. A Round 1. A gente vai começar agora a segunda parte. A parte que, assim, é fundamental. Porque quais são os objetivos dessa comunicação que eu falei até agora? Criar essas 5 coisinhas aqui. Sintonia, narração, explicação, persuasão e revelação. Eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso falar para elas, narrar para elas fatos, eu preciso explicar porque esses fatos são relevantes, eu preciso, mais do que isso, persuadir essas pessoas que é importante que elas tomem uma decisão. E aí, a partir disso aí, eu revelo para elas oportunidades que eram ocultas. É aí que começa o processo da venda. É na hora da revelação, que você já mostrou tudo, que a pessoa já entendeu realmente que ela está num universo que ela não conhecia e agora ela precisa mudar. Não critique as pessoas, critique a falta de atitude delas. Eu não critico as pessoas que não estão tendo resultado nesse momento porque não têm conhecimento, mas eu critico a falta de atitude delas. Eu amo você, eu odeio o que você está fazendo. Aprenda a ser assim, aprenda a se comunicar assim. Vai ser totalmente diferente. As pessoas não têm problemas quando vocês falam a realidade para elas. Desde que você não fira a integridade dela. Seja autêntico, seja autoconfiante, mas mais do que tudo, seja uma pessoa justa, uma pessoa leal, uma pessoa honesta, íntegra na hora que você se comunica com os outros. Isso vai fazer todo o diferencial dentro do teu negócio. E aí vamos para 10 princípiozinhos de vendas do Jeffrey Gitomer, 10,5 princípios de vendas. Eu vou tentar aprofundar os pontos mais importantes, porque é um assunto muito extenso. É um assunto realmente que demandaria assim, bastante tempo aqui para a gente falar com muita profundidade. Porque venda não é simplesmente você chegar a ofertar. Venda, você tem que entender como conduzir os estados emocionais, você tem que entender como interpretar bem o que as pessoas estão falando, como analisar bem elas. Isso não é da noite pro dia, infelizmente em 1 hora não tem como falar isso tudo. É por isso que eu aprofundo isso em uma aula de 7 horas. E eu vou tentar passar para vocês, na verdade, um script em que vocês vão entender como fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto para ter sucesso em vendas, que o Jeffrey Gitomer fala, é o seguinte: pense, comece pensando. O Napoleão Hill fala o seguinte: as coisas acontecem 2 vezes. A primeira na imaginação e a segunda na realidade. A primeira coisa que vai acontecer é que você precisa mentalizar o teu processo de venda. Você precisa construir um mapa mental do que você vai fazer. E você tem que entender qual que é o mindset que você entra no processo da venda. Você já entra como uma pessoa confiante ou você está entrando como uma pessoa que está com medo? Porque o medo é uma das principais coisas que te bloqueiam no processo de venda. E eu vou trazer para vocês alguns dos principais mesmo, porque a gente falou sobre discurso. Muitas pessoas precisam estar aqui fazendo o que eu estou fazendo para ajudar a família delas, para tirar literalmente a empresa do fundo do poço, e não estão fazendo porque estão com medo. Porque tem medo do julgamento, medo de se expor, medo de falar os próprios ideais, medo de viver sobre as próprias convicções. E é isso que talvez esteja corrompendo todo o resultado que você pode ter e você não tem. Quais são os principais medos, já que eu vou começar a falar do medo? Eu vou trazer para vocês aqui os 6 principais medos da humanidade. O maior medo da humanidade é o medo de falar em público. Que é o quê? O medo do julgamento. Esse é o maior, esse é o disparado. As pessoas morrem de medo de falar em público. Para você ter noção, o sexto é que é o medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar em público do que têm medo da morte, para você ter noção. O segundo maior medo é o medo da altura. O terceiro, de dentista. Sempre tive medo de dentista. Minha nossa senhora, aquele povo com aquele bisturi. Olha, meu Deus.
medo de problemas financeiros e medo de águas profundas. Em suma, todo medo ele está conectado a duas coisas. Há um sistema que a gente chama de cérebro trino. Ele tem 3 níveis, 3 locaizinhos dentro daqui da tua cabecinha. Um deles é o neocórtex, essa parte frontal aqui, onde está o teu raciocínio lógico, onde está a tua criatividade, o teu poder de focar. Mas os medos, eles estão em níveis mais profundos. Eles estão em 2 sisteminhas chamados sistema límbico e sistema reptiliano. E eles só obedecem a 2 coisas: sobrevivência e reprodução. Só obedece a isso aqui. Só obedece a isso. Então, quando você se trava na frente da câmera sem conseguir gravar, você passar horas aqui com o celular aberto e faz vídeo, pausa, e grava e apaga e não consegue publicar, é esse medo, esse instinto de sobrevivência que está ativado e que você não consegue romper. É por causa disso que você não consegue dar esse passo. Só que aí você chega e fala: pô, Rick, beleza, eu entendi que é o medo. E agora, como é que eu faço para resolver isso? Só tem 2 coisas que vão te salvar disso aí: clareza e treino. Que danada é clareza, porque toda vez tem clareza. Porque clareza faz parte de tudo, galera. Clareza de quê? Qual é o passo a passo que você vai seguir? Tem um script programado, a tua comunicação vai começar assim, 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 você vai falar isso, isso, isso. Você precisa criar um ensaio mental do que você vai falar. Você precisa criar um ensaio do que você vai comunicar às pessoas. Não é só chegar e falar, não. Você precisa scriptar isso, deixar isso fácil, deixar isso simples. E repetir isso, porque se clareza é a primeira parte, a segunda parte é o treino. Quanto mais você conversa com você, quanto mais você repete, cara, uma hora vai ficar fácil. A primeira vez que você grava um vídeo e a 28ª vez são de vezes totalmente diferentes. Se você comparar o vídeo 1 e o vídeo 28, você vai ver que você melhorou. E esse progresso vai fazer você desenvolver. Então, começa a fazer esse ensaio, deixa isso claro, deixa isso simples. Começa a construir isso e vai treinar. Treina. O problema é que as pessoas não querem treinar. Você não quer esse esforço. E eu te falo uma coisa: resultados extraordinários vêm de esforços extraordinários. É assim, galera. É assim, galera. Não tem atalho. Você precisa treinar. Você precisa construir. Você precisa fazer. E é treino todo dia, repetição. É isso que vai fazer. Não você dar um salto da noite para o dia, mas você construir um processo, passo a passo, um pouco de cada dia, um pouco de cada vez. E você vai ver como a tua evolução. Você analisar, por exemplo, em um ano você vê que você está numa reta, mas foi assim, subindo, descendo. E é assim que você constrói grandes resultados. É assim que você constrói grandes mudanças. O que é que eu preciso fazer? Então, cara, cria um mapa mental do que você vai fazer. Scripta tudo e executa. É só isso. Só isso. Você precisa... Se for muito, muito profundo, talvez vá para um especialista, um psicólogo, um psicanalista, vai para um hipnoterapeuta e vai cuidar isso de forma mais profunda, mas se você fizer isso, a repetição vai quebrar essa crença. Então, comece a fazer. Qual é o segundo ponto? Você precisa acreditar. E não é acreditar em qualquer coisa. Você precisa acreditar em você e no seu produto. Só 2 pessoas não vendem: quem não acredita em si mesmo, quem não acredita no produto. Cara, se você não passa confiança para o seu cliente, se você não mostra para as pessoas que você sabe o que você está falando, se você não sabe como conduzir aquela pessoa a acreditar em você, você está perdido, você não vai vender nunca. É você. Vocês vão ver que a maioria dos pontos são sobre vocês, não é sobre o teu cliente. A maioria dos pontos são sobre vocês. E mais do que isso, talvez você seja mega confiante, mas você não consegue explicar o que o seu produto faz. E as pessoas não confiam no produto. Então, confia. Se o seu produto é bom, se o seu produto realmente transforma a vida das pessoas, se o seu produto realmente entrega o que você fala que entrega, então estuda ele. Cria uma rota de quais são as objeções que as pessoas têm e começa a eliminar isso na tua comunicação. Porque quando a pessoa vier comprar de você, ela vai entender muito claramente tudo que você faz. Ela vai confiar em você e ela só não vai fechar por um motivo: se ela não tiver dinheiro para te pagar. É o único motivo. Você precisa construir. Mas isso demanda esforço, demanda tempo, demanda estratégia. Então não é do nada, não é da noite pro dia. Começa estudando, começa entendendo. Depois que você chegar na 100ª pessoa, eu tenho certeza que você vai estar com um script muito melhor do que na primeira. Terceiro ponto, o que é que você precisa fazer? Envolva-se. Cara, venda
pelo relacionamento. Venda pelos ouvidos. Você precisa aprender a conectar-se com as pessoas. Conectar-se pelos pontos. Olha a pessoa, vê o que ela gosta de comer, olha para onde ela vai, dá uma entrada no Instagram dela, vê para onde ela gosta de sair, se ela foi para algum país. Nós gostamos de consumir de pessoas similares. Tem um monte de personal aqui, colegas meus de profissão, então a gente se conecta pela profissão. Isso já é um ponto. E se você precisa encontrar pontos com o teu cliente, se você quer vender para pessoas de alta sociedade, você nunca foi no restaurante classe A, você não entende a rotina daquelas pessoas, então tira uma vez no mês e vai lá. Pede uma comida diferente, sente com sabor diferente, faz uma viagem diferente, porque você vai ter pontos de conexão com essas pessoas, você vai se envolver mais facilmente com elas. Nós tendemos a comprar pessoas mais similares. Quarto ponto, descubra. Escuta na essência. Olha para o teu cliente e escuta o que ele está pedindo. Olha para o corpo dele, olha como ele se comunica, olha onde ele está enfatizando. Não fica preso ao que você faz. Fica preso a tentar solucionar o problema dele, não importa como. Ame o problema, não a solução. Se apaixone pelo problema, não pela solução. É assim que você vai resolver as dores do teu cliente e vai fazer com que o teu processo de venda seja eficaz. É assim, cara. É assim. Escuta mais. Porque aí você chega no quinto ponto, que é o quê? Pergunte. O próprio Einstein já dizia, se eu só tiver 1 hora para resolver um problema, e desse problema dependesse a minha vida, eu passaria 55 minutos entendendo qual era o problema, qual era a pergunta certa a se fazer, e porque em 5 minutos eu conseguiria solucionar o problema. Então, pergunta bem. Pergunta às pessoas, faz perguntas que gerem consciência daquelas pessoas. Quantas perguntas eu já não fiz aqui para vocês, que vocês pararam e falaram, caramba, eu não faço isso, caramba, eu não entendo disso, caramba, eu não sei nem o que ele está falando. Então gera consciência nas pessoas que estão para comprar de você. Você precisa fazer isso. Pergunta por que aquilo é importante, quais são os sonhos daquela pessoa, o que é que ela deseja, qual é o melhor cenário que ela se imagina, qual é o pior cenário, onde é que ela mora, o que é que ela gosta de consumir, para onde ela gosta de sair, qual é a comida favorita dela. Encontra os pontos onde você vai poder realmente se focar para gerar um resultado melhor na tua venda. É assim que a coisa acontece. Sexto ponto, observe, esteja 100% presente. Tem que estar aqui no processo, porque às vezes as pessoas elas vão estar mega fechadas, dependendo do tipo do cliente, do perfil do cliente, comportamento delas, elas vão estar mega fechadas. E você vai ter que observar. Você vai falar alguma coisa, essa pessoa vai subir a sobrancelha, vai bater o ombro e você vai entender, é ali. Mas isso só vai acontecer se você estiver hiper concentrado no processo de venda. Se você estiver disperso, olhando no WhatsApp, sei lá fazendo o quê, você não vai conseguir fazer isso. Tem que tocar no ponto de dor certo. Você tem que mover a pessoa ao valor que ela realmente mais preza, para que ela entenda o que é o seu negócio e o quanto que ele pode ajudar a vida delas. Mais do que isso, atreva-se. Mostre o custo da oportunidade. Cara, tem um custo de você se manter igual e tem um custo de você mudar para melhor. Você tem que mostrar para o teu cliente qual é o preço que ele quer pagar. Você tem que mostrar para ele, cara, se você mantiver agora desse jeito, sem cuidar da tua saúde, sem ali buscar se melhorar, sem aprender a cuidar da tua saúde física, da tua saúde mental, isso pode custar o teu trabalho, isso pode custar a tua autoestima, isso pode custar uma depressão. Agora, se você quiser investir em você mesmo, melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua saúde física, a tua disposição, melhorar os teus resultados do teu trabalho, o teu resultado emocional, aí sim, eu tenho uma oportunidade para você. Mostre o custo para as pessoas, o custo de se manter parado. Porque é sempre mais fácil se manter parado. Você tem que mostrar para a pessoa que agir é a melhor escolha. É assim que as pessoas tomam decisões. É assim que você gera confiança para elas. E aí, galera, o que é que vai acontecer depois? Depois que eu me atrevo, que eu mostro, eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir o quê? Nem sempre eu vou fechar a venda. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre eu vou conseguir. E nem sempre isso vai ser culpa minha. Mas a responsabilidade é minha. Talvez eu não tenha trabalhado bem aquela pessoa. Talvez eu não tenha me informado bem. E tá tudo bem. Mas analisa sempre o que você está fazendo. E na próxima tenta ser melhor. Na próxima tenta evoluir. Na próxima tenta fazer mais. Na próxima tenta se entregar melhor ao processo. Estar mais concentrado. Porque é assim. Vendas eu falo que vendas é um esporte. É um esporte de
altamente matemático. É percentual. Se você falar com 10 pessoas, você tem uma chance. Mas se você falar com 100, as suas chances são muito maiores. Então começa a se conectar mais, começa a se envolver mais com as pessoas. Depois disso, mereça. Venda pelo relacionamento. Cara, vende pelo relacionamento. Vende se conectando com as pessoas sempre vão querer comprar de amigos. Se torne amigo das pessoas. Mostre para elas que você é uma pessoa que vale a pena elas se conectarem. Mostre para elas que vale a pena elas serem vistas com vocês. Mostre para elas quantas pessoas já se beneficiaram do que você faz, do seu trabalho, do que você entrega. Mostra isso. Se relaciona de verdade, busca melhorar a vida daquela pessoa. Isso vai mudar tudo, isso vai transformar tudo. E aí você vai fazer o quê? Merecer. Você vai o quê? Vai merecer. Você vai provar. Provar o quê? Provar que você é capaz. Provar que você é a pessoa que gera resultados. Quando os meus alunos vêm aqui buscando mentoria de emagrecimento, eles entram no meu Instagram, tem uns 100 antes e depois. Provando que os meus alunos têm resultados. Quando vocês vêm aqui saber sobre negócio, eu mostro meu negócio está aberto aí para vocês verem. Está cheio de depoimentos dos meus alunos de mentoria. Por quê? Para que você entenda que eu sei o que eu estou falando. Que eu não estou falando do nada. Estou falando baseado em estudo, estou falando baseado em aplicação prática. Você precisa mostrar isso para o teu cliente, precisa mostrar isso para as pessoas. E quando você junta esses 10 pilares, você chega no 10,5 mandamento do Jeffrey, que é o quê? Torne-se. Como diz o meu mentor Joel, e é o título do meu livro lá com ele, sucesso é treinável, é treino, é repetição, 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 fazer de novo. Errou, melhora, evolui, faz de novo. Aplica de novo, continua, faz isso, aplica isso, todos os dias. Se você não tem meta ainda para bater amanhã, estabelece agora, terminou essa live, estabelece tua meta para bater amanhã. Se foca em trazer metas alcançáveis, se foca em trazer bons resultados, a transformar as pessoas. Porque aí, galera, tem um mandamento que esse é meu, esse não é do Jeffrey, que eu coloco como o 11º mandamento. A média é o inimigo. Ser mediano é a pior coisa que vocês podem fazer. Ser mediano é a pior coisa que vocês podem se entregar. Cara, a média é muito ruim. A maioria das pessoas são muito fracas. Não se deixa levar pela maioria. Quantas pessoas não precisavam dessa aula aqui? Quantas pessoas não precisavam aprender sobre comunicação e vendas? E elas olham isso aqui e falam, deixa eu falar, não precisa. Quantas aqui não precisavam estar nisso? Cara, não aceita ser medíocre. Ser medíocre é estar na média. E a média é muito ruim. A maioria das pessoas estão em estados horríveis nesse momento. E não é por conta de governo, não é por conta de nada, é por conta delas mesmas. Quantos anos elas não passaram sem fazer uma reserva? Quantos anos elas passaram ganhando dinheiro sem buscar se aperfeiçoar? Aí agora estão pagando o preço. Salvo que as pessoas ultra miseráveis, mas as pessoas que tinham condições de terem melhorado, de ter ascendido, mas não foram atrás. É assim, velho. É assim que as coisas acontecem. Tudo tem um preço. O preço de você agir e de não agir. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Deu para acelerar um pouco. Tem muito conteúdo. Eu falei para vocês da aula de 7 horas. Para quem se interessou por essa aula, eu vou disponibilizar ela numa condição especial. E manda lá no meu direct. Quero saber mais sobre a aula. E eu vou ver uma condição para liberar isso para vocês. Vamos tirar uma selfie aqui. Todo mundo. Tirar uma selfie aí vocês. Eu quero ver vocês compartilhando comigo, me marcando. E olha só. Eu deixei uma caixa de perguntas lá no meu Stories. Eu deixei lá. Podem lá mandar mensagens, podem tirar dúvidas. Eu quero responder o máximo de dúvidas possíveis de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou falar sobre 2 coisas. E uma delas é um dos erros mais grotescos que as pessoas cometem em vendas. Eu vou falar sobre Lifetime Value. Sabe quando você tem um produto e você não consegue cobrar o preço certo por ele? Você está tentando colocar o preço correto e não consegue. Você sabe que você está jogando algo muito valioso por pouco dinheiro? Pois é, esse é um erro que acontece muito e é um erro de LTV. Eu vou ensinar para vocês o que é LTV. Eu vou ensinar para vocês como vocês melhoram isso, como vocês criam oportunidades das pessoas se conectarem melhor para vocês. E eu vou trazer também uma grande novidade por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
tira o print aí, me marca lá no Instagram, me marca aqui nos stories, eu vou repostar todo mundo e as dúvidas podem mandar lá na caixinha, tá tudo disponível para vocês. Forte abraço para vocês, um excelente início de semana e vamos para cima, porque se você não nasceu sendo, com muito esforço você pode se tornar. Forte abraço para vocês.